Olá pessoal, vamos iniciar então a nossa videoaula e continuando aqui com a caracterização de sinais no domínio da frequência. Então, na aula anterior terminamos precisamente vendo um exemplo, né, do caso de a representação no domínio da frequência de um sinal periódico, né? Então esse aqui era o espectro de um sinal periódico, que era esse aqui, né? Um trem de pulsos periódico. E então nós vimos na aula passada que sinais periódicos se representam no domínio da frequência através da ferramenta da série de Fourier. Então qualquer sinal periódico pode ser representado por uma série de Fourier, e essa série simplesmente nos diz, né, que o espectro de amplitude, que no caso desse exemplo, isso que está plotado aqui nessas figuras, né, é discreto, ou seja, é formado por linhas espectrais, né, que são dadas pelos módulos de aqueles CNs lá, de aqueles coeficientes complexos de Fourier, né. Então, se a gente quiser observar a forma do espectro de amplitude de um sinal periódico, basta calcular os CNs, né, o valor do CN e plotar o módulo desses valores. Lembrando que esses CNs, em geral, podem ser complexos, né, números complexos. Certo? Então hoje vamos continuar tratando desse assunto, né? Só que para o caso de sinais não periódicos, né? Sinais pulsos, né? Sinais de energia. Então lembrem que sinais periódicos são sinais de potência, né? E sinais não periódicos, em geral, são sinais de energia, né? São tipo pulsos, né? Então, para esse tipo de sinais, nós vamos usar então a transformada de Fourier. Também vocês já estudaram. Então, o que vamos ver agora aqui é simplesmente uma revisão desse conceito de transformada de Fourier. Então, essa notação que eu estou colocando aqui, né, seria a representação de um par transformado de Fourier, né? Então, G de t, G minúsculo, seria então o sinal do tempo, né? Seria um pulso ou um sinal de energia, e G maiúsculo de F seria então a transformada de Fourier. E essa simbologia aqui a gente vai usar para denotar que isso aqui é um par transformado de Fourier. Então, essas duas expressões aqui são as expressões precisamente da transformada. Então, essa seria a forma de calcular a transformada de Fourier, e essa aqui seria a chamada de transformada inversa de Fourier, né? Então, esse F aqui caligráfico aqui, né, significa Fourier, né? A transformada de Fourier de G de t, e isso aqui seria a transformada inversa de Fourier de G de f. E neste caso se calculam usando integrais, né? Então a transformada de Fourier, a diferença, né, do caso da série de Fourier, que dava como resultado era uma série discreta, né? Aqui é uma função contínua da frequência, né? Então essa função aqui é uma função contínua da frequência. Por isso aqui, em vez de soma, usamos integral. Em geral, também essa transformada de Fourier é uma função complexa. Em geral, pode ser uma função complexa, portanto, ela pode ser escrita dessa forma aqui, né? Tem uma parte real e uma parte imaginária. E, portanto, eu posso escrevê-la também dessa forma aqui. Então, em termos de módulo, né, e a fase. Então, isso aqui seria a resposta da amplitude ou o espectro da amplitude, né? Caso que isso aqui se refira a um sinal, né? Por enquanto nós estamos falando de sinal, mas de sinais, né? Mas depois esse conceito aqui vamos aplicar a sistemas também, né? Então, para o caso de sinais, chamamos isso aqui de espectro, né? Então, esse aqui seria o espectro da amplitude, né? O módulo seria o espectro da amplitude, que seria essa expressão que está aqui embaixo, né? É o módulo da função complexa, né? Raiz quadrada de parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. E a fase da transformada de Fourier seria então a tangente inversa de parte imaginária dividido parte real. Certo? Então, esses são conceitos que também já vocês estudaram, né? E que aqui simplesmente estamos revisando, é só para lembrar, né? Vamos utilizar esses conceitos na sequência aí do processamento de sinais, né? Algumas propriedades da transformada de Fourier. Bom, estas propriedades são equivalentes àquelas propriedades que foram vistas também para a série de Fourier, né? Então,
se a função do tempo é real, né? E nós, repito, vamos trabalhar com funções reais, né? Então cumpre aquelas mesmas propriedades de simetria que vimos na série de Fourier. Ou seja, g de menos f é igual a g conjugado de f, módulo de g de menos f é igual a g de f, e θ de menos f é igual a menos θ de f. O que significa isso aqui? Que a resposta da amplitude é par, é uma função par da frequência. Então, o que estiver à direita, na parte positiva, nas frequências positivas, tem que estar espelhado exatamente igual nas frequências negativas, né? Caso a função aqui seja real, né? Então não pode haver um espectro de amplitude, né, de uma função real que não tenha conteúdo nas frequências negativas, né? Então, mesmo que as frequências negativas não tenham significado físico, para que esta teoria toda funcione, né? A gente não pode esquecer delas, né? Certo? E o espectro de fase, né? A resposta, ou espectro, ou resposta de fase, se for um sistema, né? Ele tem simetria ímpar em relação a f igual a 0. Então, isso mesmo se cumpria para a série de Fourier. Então, os sinais reais vão cumprir com isso aqui. Aquele teorema de Parseval lá que vimos também para o caso dos sinais periódicos, também tem um equivalente aqui, tem uma versão, digamos, para o caso da transformada de Fourier, que basicamente o que nos interessa é esse teorema aqui, teorema da energia de Rayleigh. E veja que essa expressão é bem parecida com a que nós vimos lá do teorema de Parseval para o caso de sinais periódicos. No caso de sinais periódicos era uma expressão de potência. Deixa eu voltar aqui atrás para... Era essa aqui. Então, para o caso de sinais periódicos, o teorema de Parseval, o que estabelecia? Que a potência média, né, do sinal, lembrando que sinais periódicos são sinais de potência, a potência média do sinal no domínio do tempo pode ser calculada também no domínio da frequência, desta forma aqui. A soma dos n's ao quadrado. Então, esse teorema aqui da energia de Rayleigh é basicamente a versão, né, para sinais não periódicos do teorema de Parseval. Como sinais não periódicos são sinais de energia, então aqui estamos falando de energia e não de potência média. Então, a energia do sinal, que no domínio do tempo já nós vimos que se calculava dessa forma aqui, integral do quadrado do sinal, ou integral da potência instantânea do sinal, pode ser calculada também no domínio da frequência, como sendo a integral do menos infinito de infinito do módulo da transformada de Fourier ao quadrado. Ou seja, lembrando que o módulo de GDF é o espectro de amplitude elevado ao quadrado. Certo? E isso aqui é a igualdade, né? Pelo mesmo motivo que falamos lá no caso de sinais não periódicos, sinais periódicos. Ou seja, as duas representações, GDT e GDF, correspondem ao mesmo sinal, ao mesmo fenômeno físico, né? Portanto, energia eu posso calcular em qualquer uma das duas representações, porque essas duas representações representam inteiramente, né, o fenômeno que está sendo estudado. Então, bom, se a gente então quiser calcular o espectro de um sinal não periódico, então bastaria aplicar essas definições aqui e determinar essa transformada de Fourier. Obviamente que isso aqui não vai ser o nosso objetivo, né? Treinar isso aqui, né? Porque já isso foi visto, né? Ensinar esse sistema. A gente vai usar já resultados que a gente acha por aí em tabelas, né? Por exemplo, essa tabela aqui, para quase todos aqueles sinais elementares aí que nós vimos, né, nas aulas anteriores, já alguém fez esse cálculo, né? E a gente encontra já o resultado, né, de aplicar a transformada de Fourier de sinais. Então, por exemplo, né, um pulso retangular, lembrando que isso aqui é um pulso retangular. Então, essa coluna aqui é o sinal no tempo, essa coluna aqui é o sinal na frequência, né?
E aqui alguns comentários de como foram obtidos essas transformadas, né? Que na verdade essas transformadas, muitas delas são obtidas usando também propriedades da transformada de Fourier, que vamos ver logo enseguida em uma outra, no próximo slide, né? Então, um pulso retangular no tempo é um seno, é um sinc, desculpe, na frequência, né? Isso já vocês conhecem. Um sinc no tempo é um pulso retangular na frequência, então vejam que uma determinada forma no tempo equivale a esta outra forma aqui na frequência. Se eu inverto, né? Se eu coloco essa forma aqui no tempo, então na frequência vira essa forma aqui, né? Ou seja, que é uma dualidade, né? Que é uma propriedade da transformada de Fourier que vamos ver no próximo slide. Então aqui foi aplicada a dualidade para passar daqui para aqui. Pulso triangular é um sinc quadrado, e isso aqui é aplicando uma outra propriedade que vamos ver logo em seguida, que é a propriedade de convolução, né? Vamos ver que é um sinc quadrado é simplesmente a convolução, né? Quando eu faço a convolução, desculpe, quando eu faço a convolução de dois pulsos retangulares, isso dá como resultado um pulso triangular. E, portanto, depois vamos ver essa propriedade aqui que diz que convolução no domínio do tempo equivale ao produto no domínio da frequência. Então, se eu faço a convolução de dois pulsos retangulares, isso dá como resultado um pulso triangular. Se eu olho então no domínio da frequência, seria o produto das transformadas de Fourier de cada um dos pulsos retangulares. Por isso que isso aqui fica sinc quadrado, né? Ou seja, que essas tabelas foram obtidas a partir do uso da definição da transformada de Fourier e da aplicação das propriedades da transformada de Fourier, né? Que são coisas que, repito, vocês já estudaram ensinar em sistema. Então aqui simplesmente vamos resumir, e praticamente todas nos casos em que a gente vai precisar determinar transformada de Fourier de algum tipo de sinal ou sistema, quase que 99,9% das vezes nós vamos resolver com essas tabelas aqui. O sea, não vamos precisar ter que partir para aplicar a definição e aplicar aquelas equações de síntese, o sea, transformada direta e transformada inversa, para resolver os problemas, né? Então aqui seria uma exponencial multiplicada por um degrau unitário, esse mesmo multiplicado por t, enfim, tem várias funções aqui, quase todas elas foram funções dessas que nós vimos aí nas funções básicas. A função impulso, né? Então vejam que a função delta de t, que era aquele delta de Dirac, que é aquele impulso unitário, a sua transformada de Fourier é igual a 1, é constante. Então isso aqui meio que explica, né, por que esse sinal é uma abstração matemática. Ele não pode ser implementado fisicamente. Lembrem que quando vimos as características ou as propriedades que sinais fisicamente realizáveis deveriam cumprir, né? Uma delas é que eles têm que ter um conteúdo de frequência limitado a um determinado intervalo de frequência. E se a gente olhar essa função, ela tem um conteúdo de frequência que vai de menos infinito a infinito, ou seja, é constante. O espectro de frequência desse sinal se estende para todo f, né? Então, se a gente imaginar, do ponto de vista, nós que somos da área de engenharia elétrica, né, como poderíamos fazer um gerador de funções que gere entre as funções que ele vai gerar, que gere um delta de t? Não conseguiríamos, porque a gente precisaria que os circuitos que vão gerar esse sinal consigam responder a uma faixa de frequência infinita, e isso não existe. O sea, não existe dispositivo eletrônico, não existe transistor, não existe nada que consiga responder para infinita frecuencia. Todos os dispositivos electrónicos têm uma resposta de frequência confinada a uma faixa de frequência finita, né? Então, isso aqui na verdade é o limite, essa função já na prática é o limite de um pulso
de duração finita, né? De duração finita, bem estreito, mas de duração finita. Não de duração infinitesimal, como ele teoricamente seria. Né? E ao contrário, né? Por conta da dualidade, né? Então, um sinal de Z, né? Um sinal de Z, porque isso aqui seria um sinal de Z, né? Um sinal que não tem variação no tempo, né? Não depende de T. Então, isso aqui seria um sinal de Z. Teria como resposta impulsiva, desculpe, teria como transformada de Fourier um impulso em f igual a zero, né? Então isso significa que ele não tem frequência, né? Um sinal de C de fato não tem frequência, ele é frequência zero, né? Então é o que intuitivamente nós sabemos. Deslocamento, ou seja, um impulso deslocado, exponencial complexa, o cosseno e o seno. Veja que o cosseno e o seno, mesmo sendo funções, ou seja, sinais periódicos, né? Eles estão aqui incluídos na tabela de transformada de Fourier. O sea, porque afinal, toda a teoria de série transformada de Fourier acaba virando tudo transformada de Fourier, né? Vocês devem ter estudado lá quando estudaram sinais de sistema, transformada de Fourier de sinais periódicos. E afinal se generaliza, né, para qualquer tipo de sinal, né? Então, de aquí para frente, nós vamos usar básicamente a transformada de Fourier. Então, está aquí esa transformada que nós vimos na aula passada, né? No exemplo, quando calculamos a série de Fourier do cosseno, vimos que o resultado era esse mesmo que está aqui. Aquele exemplo que vimos na aula passada, né? O pulso retangular, o impulso unitário, a função sinal, essa outra aqui, enfim. Vários sinais, aqui está a maioria dos sinais que nos irão interessar e as suas correspondentes transformadas de Fourier. E nessa outra tabela aqui, o que estamos mostrando são propriedades, né, da transformada de Fourier. Então, essas propriedades, muitas vezes, conhecendo as propriedades e conhecendo alguns pares transformados de Fourier, a gente consegue resolver qualquer problema de representação no domínio da frequência que se nos presente, né? Então, quais que seriam basicamente essas propriedades? Rapidamente, comentando aqui rapidamente. Bom, a linearidade, ou seja, a transformada de Fourier é uma operação linear, né? Então, se eu faço uma combinação linear de sinais no tempo, então essa mesma combinação linear, né, se verifica com relação às transformadas de Fourier de cada um dos sinais, né? Então é uma operação linear porque obviamente isso aqui é uma operação linear, é uma integral, né? Então linearidade, deslocamento no tempo. Então se eu faço deslocamento no tempo de um sinal, no domínio da frequência, o que acontece é que o espectro do sinal é multiplicado por essa exponencial complexa aqui. Isso, na verdade, é unicamente o único que provoca é uma mudança na fase do espectro. Se a gente pensar no módulo de XF, ele não se afeta com um deslocamento no tempo. Então, um deslocamento no tempo, o único que vai produzir é uma alteração na fase, ou seja, um retardo no domínio da frequência. Mudança de escala, né? Então, isso aqui, tínhamos falado disso, né? Então, incluso falamos disso naquele exemplo com que terminamos na aula anterior daquele trem de pulso, né? Vimos que se fazíamos mais estreito aquele pulso retangular, a largura de banda do sinal aumentava, né? Então, essa propriedade nos quer dizer isso, ou seja, se o pulso, se a duração do pulso diminui, a extensão, né, em frequência, né, da transformada de Fourier vai aumentar. Então, dependendo de se esse A aqui é maior ou menor que 1, né? E o contrário também, ou seja, se a largura do pulso aumenta, o espectro vai ocupar menos frequência, a largura de banda, né, diminui, certo? Reversão no tempo, isso aqui, a dualidade que já vimos, né? A deslocamento na frequência, né? Então, se eu multiplico no tempo
oscilar por uma exponencial complexa, então isso provoca um deslocamento do espectro na frequência. Então isso aqui é importante porque aí é que surge, lembrando que essa exponencial complexa eu posso representar como seno, cosseno mais j-seno, né? Então de aí surge essa propriedade aqui, modulation, né, de modulação, que é muito importante para nós, né? Então, basicamente é uma consequência dessa aqui em cima, só que para o caso particular de multiplicar por um cosseno. Então, se eu multiplico x de t por um cosseno, o que acontece no domínio da frequência? O espectro de x de t, que era x de f, x1, né, x maiúsculo, vai simplesmente se deslocar para f0, que era a frequência do cosseno, certo? Então, esse ômega 0 aqui é 2π f0, certo? Ou seja, que aquilo que tínhamos visto, já quando falamos alguma coisa de modulador em quadratura e tal, né? Que o objetivo era pegar o espectro. Imaginem que x de t é o sinal que está carregando a mensagem, é o sinal de mensagem que está carregando a informação. Então, quando eu multiplico por um cosseno, vejam que a forma do espectro ela não vai se alterar, continua sendo x, né? O único que em vez de estar em f, em vez de estar centrada em 0, né, como estaria aqui, né, supondo que x de f, né, seria o espectro de x de t, né? Agora ele simplesmente vai estar centrado em f0. Vai estar centrado em f0. Houve um deslocamento do espectro que antes estava centrado em f igual a 0 para f igual a f0. F0 é a frequência portadora, é a frequência por onde eu vou poder transmitir. É a frequência do canal que eu tenho, né? Frequência central do canal que eu tenho. Certo? Então isso é importante. Isso é importante. Isso é a base da modulação, né? Essa é a base da modulação. Ah, por que o X? Por que o espectro não se modifica? Por que a forma do espectro não se modifica? Vamos ver isso logo em seguida aí, quando cheguemos nesse 8 aqui, nesse 9. Por que não se modifica? Diferenciação, então, se eu tenho um sistema, se eu faço a derivada de um sinal no domínio do tempo, né, equivale a multiplicar por J2πf no domínio da frequência. Bom, N, dependendo da ordem da derivada. Integração no domínio do tempo equivale a isso aqui no domínio da frequência. Convolução, então essa propriedade aqui também é importante. Foi essa que falamos agora há pouco, aí, quando falamos do pulso retangular e do pulso triangular. Se eu tenho convolução no domínio do tempo, e convolução é isso aqui, logo mais nós vamos falar um pouquinho mais dessa operação, né? Mas convolução é essa operação, na verdade é integral de convolução. x1 de t menos t' vezes x2 de t', ou x1 de t' vezes x2 de t menos t'. Então, é simplesmente a integral do produto das duas funções, uma delas com um delay, né? Se eu tenho então uma operação de convolução no domínio do tempo, isso equivale a multiplicação no domínio da frequência. Então essa propriedade é importante. E por conta da dualidade, então essa outra propriedade aqui, multiplicação, né? Vejam que é o dual disso aqui, né? Então se eu tenho multiplicação no domínio do tempo, então isso equivale a convolução, né? E vejam que a forma dessa integral é essa mesma, né? Certo? Então eu tenho convolução aqui e multiplicação aqui, né? Então, multiplicação no domínio do tempo equivale a convolução no domínio da frequência. Se voltarmos de novo aqui para responder aquela pergunta que ficou no ar, né? Por que quando eu faço... Porque vejam que esse aqui é um caso particular deste aqui, né? Isso aqui é uma multiplicação, né? Então, quando eu multiplico x de t vezes cosseno de 2π f0t, então, aplicando esta propriedade aqui, né, de multiplicação, então, esse aqui seria x1, esse aqui seria x2, né? Então, o que eu teria
no domínio da frequência, a convolução de quem? De x de f, que seria o espectro, né? A transformada de Fourier de x de t, desculpem que estamos aqui, de x de f, né? Que seria a transformada de Fourier de x de t, convolução com a transformada de Fourier do cosseno. E quem que seria a transformada de Fourier do cosseno? Aqueles dois impulsos. Esse aqui, né? Um impulso em F0 e um impulso em menos F0. Que foi aquele exemplo que nós vimos na aula passada. Vou voltar aqui. Era isto aqui. Um cosseno, a sua transformada de Fourier é esse aqui. Um impulso em F0, um impulso em menos F0. Lá naquela tabela está chamando de F0, né? A mesma coisa. Se eu faço a convolução de qualquer forma de onda com um impulso, o resultado disso é a própria forma de onda, só que centrada na frequência do impulso. E é por isso que, então, essa propriedade, é por isso que acontece isso aqui. Isso que vira, essa aplicação dessa propriedade aqui, quando uma das funções, x1 e x2, é um cosseno, o que acontece é o espectro da outra função se desloca para a frequência do cosseno, mas sem qualquer distorção na sua forma. E essa é a única função. E lembrem que na aula passada eu falei, o cosseno é a única função que tem toda a sua potência concentrada em uma única frequência. Ou seja, o seu espectro é impulso em F0 e em menos F0. Qualquer outra função, ela teria um espectro mais largo, que ocuparia uma faixa de frequência. E aí, então, nessa convolução, se provocaria uma distorção na forma do espectro que está sendo deslocado. Então, é por isso a importância do cosseno. E é por isso que o cosseno é a forma de onda, é o sinal que a gente vai usar para modular. Lembrando que modular significa o quê? Levar o espectro de um sinal que está nas baixas frequências até uma outra faixa de frequência centrada em F0, onde F0 é muito maior que a largura de banda deste sinal, certo? Então, bom, basicamente essas seriam então alguns pares, né, de transformada de Fourier. Esses seriam aqui então algumas propriedades da transformada de Fourier. Combinando essas duas tabelinhas aqui, nós podemos resolver a maioria dos problemas que se nos irão apresentar ao longo aí da disciplina, certo? Ok, então, com isso, até aqui, nós então caracterizamos o que temos visto até o momento. Fizemos primeiro uma classificação de sinais. Depois representamos, essa classificação basicamente fizemos ela no domínio do tempo, representamos esses sinais no domínio do tempo, vimos algumas funções ou alguns sinais elementares, né, e algumas operações com esses sinais elementares, todo no domínio do tempo, e sinais, por enquanto, determinísticos, né, todos eles, né, vejam que todos esses sinais aqui são determinísticos, ou seja, eu tenho uma função determinística do tempo que eu represento, então todos esses sinais aqui são determinísticos. E agora, e depois por último, então vimos como representar esses sinais no domínio da frequência, né? E para isso usamos a série de Fourier para o caso de sinais periódicos e a transformada de Fourier para o caso de sinais não periódicos, né? E a representação no domínio da frequência é útil porque, principalmente em sistemas de comunicação, nós vamos ver que daqui para frente nós vamos querer passar esses sinais através de determinados sistemas que fazem parte do sistema de comunicação, né? Através de determinados blocos que fazem parte do sistema de comunicação. E nós vamos ver que, em primeiro lugar, nós precisamos saber em que faixa de frequência está concentrada a potência ou a energia desses sinais para poder projetar direitinho, né, qual que é a faixa de frequência que aquele sistema precisa responder, né? Então vamos começar a falar um pouco de o que são esses tais de sistema. Repito, são coisas que vocês também estudaram lá em sinais e sistemas, né?
sinais e sistemas. Então vamos ver agora sistemas, né? Vamos revisar, também continuamos em revisão, né? E os sistemas que nós vamos tratar basicamente nessa disciplina aqui são sistemas que serão lineares e invariantes no tempo, né? Então nós vamos nos restringir, né, a sistemas lineares e invariantes no tempo, né? Não quer dizer que os sistemas sempre sejam lineares e invariantes no tempo, né? Mas nós vamos nos restringir aqui a sistemas que sejam lineares e invariantes no tempo. Então, o que significa que o sistema seja linear? Então, por exemplo, essa figura aqui toda, esse slide, ele está mais ou menos descrevendo a propriedade de linearidade, né? Então, o que significa que o sistema seja linear? Bom, basicamente, se eu coloco uma determinada combinação linear de sinais na entrada de um sistema, a sua saída, né, vai ser a mesma combinação linear, né, das respostas individuais que o sistema teria, né, a cada um dos sinais. Então, por exemplo, isso aqui é só ilustrativo, né? Vamos supor que eu tenha um sistema linear, né? E eu coloco um sinal x, um dt, como esse aqui, e ele responde dessa forma. Vamos supor que o sistema responde dessa forma. Depois vamos ver como que eu posso calcular isto, né? Tá? Mas, por enquanto, vamos supor que se eu coloco esse pulso aqui na entrada do sistema, a saída dele vai ser esse pulso triangular aqui. E se eu coloco este outro sinal aqui, que seria um pulso, de uma outra forma lá, ele vai responder dessa forma aqui, certo? Se o sistema é linear, o que vai se cumprir? Que se agora eu coloco uma combinação linear desses dois sinais aqui, né? Alfa vezes x1 mais beta vezes x2, então o que eu vou observar na saída do sistema é a mesma combinação linear em relação agora a essas duas saídas individuais quando os sinais eram x1 e x2. Certo? É isso que significa a linearidade, ou seja, se cumpre aquele princípio da superposição, né? Então eu tenho aqui alfa x1 mais beta x2 e eu vou ter aqui alfa y1 mais beta y2. Se isso se cumpre, o sistema é linear. Invariância no tempo. O que seria um sistema invariante no tempo? Significa basicamente que o sistema sempre responde da mesma forma, independentemente de quando eu vou colocar a entrada nele. Então vamos supor, se o sistema responde, se eu coloco um pulso retangular em t igual a 0, como esse aqui, na entrada do sistema ele dá na sua saída isso aqui, né? Se tal segundo depois eu coloco o mesmo pulso retangular, ele vai responder da mesma forma, só que tal segundo depois, né? Certo? Então é isso que basicamente diz que o sistema é invariante no tempo, ou seja, ele não muda, ele não responde de outra forma, ele responde igual. Se amanhã eu coloco o mesmo pulso retangular, ele vai responder com isso aí, só que amanhã, né? Então, bom, infelizmente, ou seja, os sistemas lineares e invariantes no tempo são, digamos, mais fáceis, né, de serem, mais fácil, quer dizer, a passagem de sinais através de sistemas lineares e invariantes do tempo é mais fácil de ser tratado do ponto de vista matemático, né, do que se o sistema não for linear e for variante no tempo, né, certo? Então nós vamos nos restringir nessa disciplina aqui a sistemas lineares e invariantes no tempo. Mas isso não quer dizer, né, ou seja, que ter em conta que e principalmente em sistemas de comunicação nós temos a maioria das vezes, né, principalmente em comunicação sem fio, né, é muito difícil que os sistemas não sejam é muito difícil que os sistemas sejam invariantes no tempo, né? Porque, por exemplo, esse sistema aqui, o que poderia ser esse sistema? Bom, isso aqui pode ser um monte de coisa, né? Pode ser um modulador, pode ser um filtro, pode ser o próprio canal, né, de comunicação, o canal físico, né? A gente pode modelar como um sistema, né? Então, obviamente que se a gente consegue modelar o canal de comunicação como um sistema linear invariante no tempo, o tratamento matemático, né, do que entrou e o que saiu, né, é muito mais, se facilita. Mas um canal de comunicação, imaginem, por exemplo, o canal sem fio,
dificilmente será invariante no tempo, né? Porque tem muita coisa que muda, é dinâmico dentro daquele canal, né? Às vezes é um canal móvel, às vezes tem objetos que se movimentam no percurso do sinal que provocam mudanças, né? Na forma como o canal responde, por conta da velocidade com que se está mudando, por conta da própria obstrução que esses obstáculos provocam, né? Então, é muito difícil, né? É muito difícil manter essa suposição de que o canal é invariante no tempo, né? E ainda de que ele seja linear, né? Também, muitas vezes, o canal, na prática, ele não é linear, certo? Então, quando temos que lidar com essas questões realistas, né? Então, há que buscar a forma de linearizar o modelo, né? Há que buscar a forma de fazer com que o modelo com que eu vou trabalhar para poder projetar, de fato, seja linear e invariante no tempo, né? Então, existem outras técnicas, né? Que eu vou ter que estimar como que é esse canal, como que é essa variação, equalização, mas isso vai estar fora do escopo da disciplina, tá? Não vamos ver isso aqui. Isso é visto na disciplina de comunicação digital, que é uma disciplina optativa, né? Ok? Então, nós vamos trabalhar com sistemas lineares e invariantes no tempo. Exemplo de sistemas lineares e invariantes no tempo, bom, tem muitos, mas os casos mais assim, típicos, né? Típicos não, vamos dizer, muito comum das aproximações, né? Idealizações, né? Que a gente usa, né? E que vamos usar muito na disciplina, são os filtros ideais, né? Filtros ideais, né? Então, muitas vezes em comunicação, quando o pessoal fala de um sistema, a gente fala de filtro, chama de filtro, né? É um filtro. O sistema é um filtro. Ah, para que serve um filtro? Em seguida todo mundo fala, não, é para filtrar. Depois vamos ver que o filtro tem várias aplicações. E não só para filtrar, né? Aquela ideia de filtrar, deixa passar uma coisa e não deixa passar outra. O filtro tem outras funções também. Formatar, ajudar na detecção de sinais. Isso nós vamos ir estudando aos poucos, né? Então, qualquer sistema para nós vai ser um filtro. Um canal eu posso chamar de filtro, é um filtro, porque eu vou modelar por um filtro. Eu vou modelar o canal como se ele fosse um filtro. E, bom, o mais ideal de tudo é precisamente o filtro ser ideal, né? E chamar de filtro ideal, né? Então, o filtro ideal, provavelmente vocês já também ouviram falar disso aqui, né? E eles são classificados de acordo com a faixa de frequência, né? Em que eles respondem. Então, antes de falar isso, porque não está aqui nessa definição, mas geralmente esses sistemas, né? Quando sistemas LIT, né? Então, LIT quer dizer linear invariante no tempo, né? Sistemas LIT, eles vão ser identificados, né, por dois parâmetros que são dependentes um do outro, né? Então, e vou colocar logo depois, vamos definir direitinho a coisa é isso, né? Mas como naquele slide lá do filtro ideal já está falando em HDF, né? Então vamos colocar logo aqui para vocês entenderem do que está se falando, né? Uma função do tempo que vamos chamar de H minúsculo de T, e isso aqui se chama de resposta impulsiva. E a função de transferência, que é HDF, que não é mais do que a transformada de Fourier da resposta impulsiva. Então isso aqui é a função de transferência. Então esses parâmetros são parâmetros do canal e eles são um par de transformada de Fourier, ou seja, de acordo com aquela notação que nós vimos, H de T e H maiúsculo de F são um par de transformada de Fourier, ok? E quem que determina H de T? O que está aqui dentro, tá?
essa caixinha aqui. É um sistema linear invariante no tempo que terá uma resposta impulsiva que depende dos parâmetros disso aqui. Se isso aqui for um circuito, vai depender das componentes do circuito, certo? Então eu não posso, e obviamente que essas duas funções não podem ser definidas de forma arbitrária, uma com relação à outra, né? Elas são dependentes uma da outra, né? Então qualquer uma das duas já descreve completamente o sistema, né? Eu não preciso das duas, né? Qualquer uma das duas descreve, porque a outra eu posso encontrar simplesmente usando a transformada de Fourier ou a transformada inversa de Fourier, né? Então nessas figuras aqui do filtro, né, que eu vou voltar a colocar, já o que está sendo mostrado? HD, módulo da HDF. Então, o que seria o módulo da HDF? A resposta da amplitude da função de transferência. Então, veja que a HDF é uma transformada de Fourier. Então, tem módulo da HDF e ângulo de HDF, né? Como acabamos de ver na definição de transformada de Fourier, né? Então, o módulo da HDF é o que a gente chama de resposta da amplitude, né? Veja que agora não estamos falando de sinais, né? Então, em sinais a gente chamava de espectro, né? Então, aqui, como é um sistema, não se usa dizer o espectro do sistema, né? O que a gente fala é da resposta da amplitude do espectro. Então, isso aqui é, desculpem, a resposta da amplitude do sistema. Então, esse aqui é a resposta da amplitude. Resposta de amplitude do sistema. E essa aqui é a resposta de fase. Resposta de fase. Então, se a gente quiser ver como que um sistema responde no domínio da frequência, então a gente plota o módulo da função de transferência, que seria a resposta de amplitude, e o ângulo, né, da função de transferência, que seria a resposta de fase. Geralmente nós olhamos mais essa aqui, né? Esta aqui serve simplesmente para estimar retardos, né? Ela não afeta essa aqui, né? Mas esta aqui sim nos diz como serão afetados, né, os sinais que eu vou tentar passar por esse sistema, né? Como esse filtro é ideal, né? Esses filtros aqui são ideais, né? Ideais em que sentido? Em que eles têm uma faixa, né, de passagem, digamos, né, que é muito bem delimitada, né? Então há aqui esse corte abrupto aqui, né, vertical, né, em uma determinada frequência, e aqui também é perfeitamente plano isso aqui, né? Significa que todas as frequências entre 0 e W passam, supondo aqui que isso seja igual a 1, digamos, né? Geralmente no filtro ideal, esse numerinho aqui, esse valor aqui, esse ganho aqui vale 1, né? Então simplesmente ele deixa passar, a gente fala, deixa passar tudo entre 0 e W. E a partir de W não deixa passar mais nada. Então esse é um filtro que digo, um filtro passa-baixas, né? Então um filtro passa-baixas deixa passar todas as frequências até uma determinada frequência W. Mas vejam que está a parte negativa, né? Então tem que estar espelhado. Vejam aqui aquela propriedade transformada de Fourier, né? Que tudo que estiver na resposta de amplitude da direita tem que estar espelhado à esquerda, porque isso aqui é um sistema real, né? E a simetria ímpar na frequência, na resposta de fase, né? Tudo que estiver nesse quadrante aqui tem que estar nesse aqui, né? Ou que estiver neste quadrante aqui teria que estar nesse aqui, certo? Então isso aqui é um filtro passa-baixo. Ideal, por que ideal? Por conta desse corte vertical. Nós vamos ver que isto aqui não é realizável fisicamente, esse corte vertical. Mas hoje em dia há com técnicas de implementação em processadores digitais de sinais, conseguem ser filtros que chegam bem perto, né? A sua função de transferência chega bem perto da resposta ideal, né? Esse filtro aqui então seria um filtro passa-faixas, né? Certo? Porque vejam que ele deixa passar uma faixa de frequência que está centrada em FC, né? E de largura de banda. Bom, a largura de banda deste sistema, vejam que eu posso falar de largura de banda tanto de sinais, né, como já tínhamos visto, quanto de sistema. Qual que seria a largura de banda deste sistema? W, porque
Lembren que la largura de banda es medida siempre en las frecuencias positivas. ¿Cuál que sería el concepto de largura de banda cuando estamos hablando del sistema? Es la faixa de frecuencias positivas que ese sistema deja pasar. Entonces, en este caso, esa faixa de 0 a W. Ahora, ¿cuál que sería la largura de banda de este sistema aquí? Sería entre Fc menos W y Fc más W. Entonces sería 2W. 2W. Entonces, eso aquí es un filtro passa-faixa. Geralmente, esse Fc é uma frequência bem maior que W. Geralmente, Fc é muito maior que W. Tá? Muito maior que W. Então, isso aqui, na verdade, está bem... Esse Fc está bem afastado desse zero aqui, E por isso que isso aqui é um sistema, um filtro passa-faixa ideal, Ok? Então, se eu tenho um sinal, por exemplo, imagine que eu tenho um sinal de áudio lá na saída da fonte. Então, provavelmente eu usei um determinado filtro lá na saída da fonte para dizer, olha, a frequência daquele sinal de áudio que é de baixa frequência, eu vou delimitar que seja entre 0 e W. E eu vou precisar fazer isso, Porque lembrem que quando vimos lá aquele negócio que falamos sobre sinais fisicamente realizáveis, nós dizemos, olha, os sinais para serem fisicamente realizáveis tem que ter duração finita. E ainda tem que ter espectro, espectro finito, ou seja, tem que existir em uma faixa finita de frequência. E tínhamos comentado que essas duas propriedades matematicamente não batiam, Havia um conflito aí, porque, de acordo com a teoria de Fourier, se eu tinha um sinal com duração finita, o seu espectro tinha duração infinita, Então, para eu fazer com que ele tenha duração finita e ainda um espectro finito, eu tenho que pegar o sinal e passar por um filtro passa-baixa, Quando eu passo o sinal por um filtro passa-baixa, eu estou forçando, a que o espectro desse sinal na saída do filtro tem uma largura finita, ou seja, vai até W e acabou. De W para cima não tem mais nada. É claro que eu tenho que saber escolher esse W, de forma tal que o que ficou de fora aqui, que esse filtro está cortando, não representa muito em termos de a distorção que isso vai provocar, por conta de que eu estou cortando componentes espectrais de alta frequência, mas que elas teriam amplitudes realmente muito pequenas, certo? Então esse filtro eu usaria lá na fonte, mas se depois eu vou pegar esse sinal, o sinal que passou por esse filtro, e eu vou passar por um transmissor de rádio, então aquele transmissor de rádio vai fazer uma modulação, vai jogar o espectro daquele sinal para uma frequência Fc, que é a frequência portadora, vai multiplicar por um cosseno daquele lá e vai jogar para um canal de rádio. Então, lá do outro lado, o receptor, o primeiro que vai fazer é botar um filtro como esse aqui. Ou seja, o espectro do sinal foi centrado em Fc, porém ele é um espectro estreito, que vai de Fc até W e Fc a menos W, Vai um espectro estreito aqui em volta de Fc. Fora isso, o que eu tenho aqui é ruído, ou são sinais de outros usuários, que eu preciso evitar que entrem para dentro do circuito do receptor. Então, o primeiro que o receptor vai ter lá no seu front-end vai ser um filtro passa-faixa, que nós vamos modelar como sendo um filtro passa-faixa ideal. Então, é um outro tipo de sistema linear. E existem outros tipos de sistemas de filtros ideais, que seriam esses aqui. Então, esse aqui seria um filtro passa-altas, Então, vejam que aqui ele deixa passar, a partir de uma determinada frequência, ele deixa passar tudo, De aqui para até infinito. Então, isso aqui seria um filtro passa-altas e não deixa passar nada entre 0 e W, E esse outro aqui, que seria um filtro rejeita faixa, Então, muitas vezes, nós, principalmente em receptores, nós, além de precisar deixar passar uma determinada faixa, muitas vezes a gente
precisa rejeitar uma outra determinada faixa. Então, este filtro aqui, ele está projetado para rejeitar, ou seja, para provocar uma grande atenuação nessa faixa de frequência. Depois, quando a gente estudar o receptor super heteródino, receptores de radiodifusão, vamos ver a utilidade, a necessidade desse tipo de filtro, né, para rejeitar determinadas faixas de frequência, que a gente chama de frequência imagem. Então, isso nós vamos estudar depois. Então, esse seria um exemplo, né, desse sistema. Mas qualquer bloco de processamento de sinais, né, que faça parte do sistema de comunicação, nós vamos chamar de sistema. Pode ser um amplificador, um modulador, um filtro, um canal, sistema. E muitas vezes a gente simplesmente vai chamar de filtro, certo? E bom, nestes casos aqui, né, de que vimos, né, esses 4 casos aqui, de fato esse filtro serve para filtrar mesmo, né? Deixa passar uma faixa de frequência e rejeita outra. Mas nós vamos ver depois que os filtros podem ter outras funções. Então a questão é, dado esses conceitos iniciais, bom, como que eu determino isso? O sea, como que eu determino a relação entrada-saída de um sistema linear? Então, é isso que vamos ver aqui. Então, aqui eu tenho de novo sistema linear invariante no tempo. Então, vejam aqui, aqui é o mesmo que eu coloquei agora há pouco lá atrás. Então, esse sistema vai estar identificado, né, pela sua resposta impulsiva ou pela sua função de transferência. Aqui então estaria a entrada e aqui estaria a saída. Então, isso que está escrito aqui embaixo, por enquanto nós estamos trabalhando com sinais determinísticos, tá? Então vamos supor que esse x de t aqui é um sinal determinístico, tá? E vamos supor que esse y de t aqui também é um sinal determinístico. Então, obviamente que se eu entro com um sinal determinístico aqui, eu vou sair com um sinal determinístico aqui, certo? E esse HDT é uma função determinística do tempo. Quem que determina HDT? O sistema. É determinada pela construção física do sistema, né? Agora, eu posso descrever tanto a entrada quanto a saída de outras formas, né? Então, é isso que está colocado aqui. Algumas descrições para entrar. Então, essa aqui já nós vimos, né? Então, se x de t é uma função determinística do tempo, ou um sinal determinístico do tempo, então, o que seria x de f? É a sua representação no domínio da frequência. Então, x de f é a transformada de Fourier de x de t. E a mesma coisa aqui. Algumas descrições da saída. Y de t, y de f, y maiúsculo, seria a transformada de Fourier de y de t. Agora, essas outras duas representações que estão aqui, elas se referem a sinais aleatórios, que nós ainda não vimos, né? Mas se esses sinais forem aleatórios, então não haverá obviamente, né? Não haverá uma função determinística do tempo que eu possa usar para representá-lo, né? Então, lembra lá, quando falamos de classificação de sinais em determinísticos e aleatórios, quando classificamos os sinais, ou quando definimos os sinais aleatórios, falamos que eram sinais que havia alguma incerteza com relação a esses sinais, né? E que seriam descritos por algumas regularidades estatísticas, né? Bom, essas são exemplos de algumas dessas tais regularidades estatísticas, né? Função de autocorrelação, densidade espectral de potência. Então, eu posso representar, se o sinal na entrada for aleatório, então eu vou precisar representar esse sinal em termos da função de autocorrelação ou da densidade espectral de potência, que representam aquelas regularidades estatísticas lá, né? E a saída, a mesma coisa, função de autocorrelação da saída, densidade espectral de potência. Então, isso aqui nós vamos ver na próxima aula, ou seja, vamos ver, começar a definir que coisa é isso aqui. Por enquanto estamos trabalhando com sinais determinísticos. Agora, a relação entrada-saída de sinal, isso não depende desculpem, a relação entrada-saída de um sistema linear, ela independe de se o sistema
se o sinal de entrada é determinístico ou aleatório. É o sistema que define isso, é o sistema que determina essa relação. E essa relação se dá através da integral de convolução. E é por isso que a integral de convolução é muito importante, né? Na análise do processamento de sinais, né? Ou na análise da passagem de sinais através do sistema linear. Então, o sinal na saída, neste caso, esse mesmo y de t aqui, né? É igual, está dado por essa integral. E essa integral é a integral de convolução entre o que estiver na entrada e o que estiver, e a resposta impulsiva, desculpe, a resposta impulsiva do sistema. Então veja que isso aqui se chama de integral de convolução, né? E isso aqui independe de se esse sinal é aleatório ou determinístico, né? Certo? É claro que se esse sinal é determinístico, eu posso então tentar resolver essa integral, tentar avaliar essa integral matematicamente, né? Eu posso colocar aqui então a função x de t, né? Determinística que descreve o sinal determinístico e resolver a integral, né? Se o sinal for aleatório, obviamente que eu não tenho essa função, mas essa relação continua valendo. O único que eu tenho então que avaliar essa convolução em termos dessas regularidades estatísticas aqui, né? Então isso nós vamos ver na próxima aula. O importante é essa definição aqui, ou seja, a saída de um sistema linear invariante no tempo é a convolução da entrada com a resposta impulsiva. Ok? E, como vimos agora há pouco aí nas tabelas de propriedades da transformada de Fourier, que convolução em um domínio equivale a multiplicação no outro domínio, então y de f, né, que neste caso seria a transformada de Fourier de y de t, obviamente se isso aqui fosse determinístico, né, para o caso aleatório vamos ver como que essa relação aqui se modifica, mas haverá uma relação parecida, né. Y de f vai ser então o produto de a transformada de Fourier de x de t, que seria x de f, com a transformada de Fourier de h de t, que é h de f, certo? E por isso que isso se chama de função de transferência, né? Porque afinal, h de f, o que vai ser? A relação entre a saída e a entrada, né? H de f vai ser igual a y de f dividido x de f. Por isso que se chama função de transferência. Mas, repito, e olho com isso, não quer dizer que h de f depende de x ou de y. Não depende de nenhum desses dois, né? Ele depende do sistema. Ele depende de h de t, né? Ele depende dos resistores, capacitores, transistores, enfim, o que tiver isso aqui dentro, né? Certo? Mas ela é a relação entre saída dividido por entrada. Eu ganho. Vejam, quando vocês fazem uma experiência lá em eletrônica, que vocês pegam um circuito lá, um estágio, um emissor comum lá para um amplificador de baixa frequência, né, de áudio, enfim, e vão medir o ganho, vocês, na verdade, o que vocês fazem? Vocês pegam um gerador de sinais, colocam lá 1 kHz, colocam na entrada e observam a amplitude da entrada, depois observam a amplitude da saída, dividem a amplitude da entrada pela amplitude da saída e dizem, olha, o ganho disso é igual a 50, por exemplo. E vocês automaticamente estão supondo que esse ganho é constante, não depende de F, né? Quando vocês trabalham lá com amplificadores de pequenos sinais, né? Então, vocês estão trabalhando com um sistema que é um amplificador e vocês estão trabalhando no domínio da frequência, ou seja, na verdade, vocês estão calculando um ganho que, por enquanto, vocês não estão pensando que ele seja dependente da frequência, mas que, em geral, é dependente da frequência. Se vocês pegam aquele gerador de funções e colocam, em vez de 1 kHz, colocam 0,01 Hz, se for possível, né? Naquele amplificador, se aquele amplificador tiver um capacitor que seja para acoplar sinal, vocês vão ver que o ganho daquele negócio lá não é mais 50, ele cai, ele vai lá para zero.
E se vocês colocam aquele gerador de função, e se for possível, em vez de 1 kHz, colocam lá 5 GHz de frequência com a mesma amplitude, vocês vão ver que a sinal na saída daquele transistor BC548 lá some, desaparece. Não tem mais ganho. Por quê? Porque aquele transistor não responde àquela frequência. Então o sistema que vocês imaginavam que tinha um ganho constante, ele não tem ganho constante. Ele tem um ganho que depende da frequência. Só que vocês, obviamente, vão, dependendo de qual que seja a aplicação, vocês vão querer trabalhar o sistema em uma faixa de frequência em que o ganho seja constante, como é o caso aqui, né? Como é o caso desse sistema. Eu quero operar o sistema na faixa de frequência em que o ganho dele seja constante. Neste caso, ganho 1, que seja. Mas que seja constante, que isto não flutue, que não varie, né? Com a frequência, né? Mas em geral varia. Em geral varia com a frequência, né? Certo? Então, isso é isso que é a função de transferência, né? É o ganho de frequências, né? E o que é essa integral de convolução, então só para colocar formalmente aqui uma definição, né? Seria isso aqui, né? Então é uma integral ponderada, né? De acordo com a HDT, sobre a história passada do sinal de entrada. Onde tal, então vejam que essa integral é feita no domínio desse tal aqui, né? É o tempo de excitação, né? Ou seja, que o resultado da convolução vai ser em tal, né? O T é o tempo de resposta, né? Então é o tempo em que eu coloco aqui o sinal aqui, né? E T menos tal é a memória do sistema. Ou seja, que quando eu coloco, dependendo de quanto, da duração dessa. Ou seja, T menos tal é basicamente tem a ver com a duração dessa resposta aqui, né? Essa resposta tem uma duração finita, ou infinita até, né? Dependendo do sistema, né? Mas ele tem uma duração. Isso significa que a resposta do sistema terá um retardo que será diretamente proporcional a essa memória do sistema que tem a ver com a duração dessa resposta, né? E por que isso se chama resposta impulsiva? Bom, se eu coloco se eu tenho um sistema linear, então imagina que eu tenho aqui um sistema linear com uma resposta impulsiva com HDT. Aí eu vou colocar aqui um sinal, né, na entrada, que seja um impulso, né? Imagina que eu coloque aqui um delta de T. A questão é quanto que vale a saída. Tá, então eu teria que aplicar essa expressão aqui, né, para calcular a saída, né? Então o que seria a saída? A integral de convolução, né, de, neste caso, delta de T, né? Delta de T vezes H de T menos tal. De tal. Ou, eu não coloquei aqui em cima, mas a integral de convolução eu posso escrever também, eu posso escrever aqui o contrário, tá? Eu posso escrever aqui H de tal, X de T menos tal, né? Na verdade aqui era, desculpe, aqui era delta de tal, né? Delta de tal. E eu posso escrever isso assim também, integral de menos infinito de infinito de H de tal delta de T menos tal de tal. Ou seja, as duas expressões são equivalentes. Se a gente voltar atrás, deixa eu ver se eu acho aqui o mais rápido possível, quando nós definimos aquela função delta de Dirac, então era essa aqui, né? Então quando nós vimos lá os sinais elementares, que vimos o impulso unitário, vejam essa expressão, definimos essa função a partir dessas 4 propriedades. E vejam essa propriedade aqui. O que está dizendo essa propriedade? Que a integral de convolução, isso aqui é uma integral de convolução, né? Entre uma função x de t e um impulso delta de t menos t0, dá como resultado essa mesma função em t0.
Ou seja, que voltando aqui, isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual a HDT. Isso aqui vai ser igual a HDT. Por isso que a HDT se chama resposta impulsiva, certo? Porque a HDT é a saída do sistema quando a entrada é um impulso. Então, se eu coloco um impulso na entrada, o que eu vou observar aqui, o sinal YDT, vai ser precisamente a resposta impulsiva do sistema, HDT. Lá em circuito vocês estudaram isso, né? Quando viram lá, vocês chamam de transitório, né? Quando vocês querem saber qual que é a resposta de um circuito lá, vocês colocavam um transitório, que o transitório é simplesmente uma subida, é um impulso. E vem aquele transitório. Então, aquele transitório lá, se formavam umas equações diferenciais lá, né? É a tal de resposta impulsiva ao sistema, ao circuito, né? É isso. Por isso que se chama resposta impulsiva. Então, todo sistema terá uma resposta impulsiva. Todo sistema linear, né, invariante no tempo, terá uma resposta impulsiva que, obviamente, é a mesma sempre, né, porque o sistema é invariante no tempo, né. Então, o sistema que nós vamos trabalhar na disciplina, essa função não vai mudar com o tempo, né. Na prática, repito, essa função muda. E, portanto, receptores precisam estimar essa função quando isso aqui, por exemplo, é um canal de comunicação, né? Então as coisas são um pouco mais complicadas. Mas nós vamos começar supondo, né, que essa função é invariante no tempo. E aí, então, a gente pode calcular, então, essa integral de convolução, tá? É claro que esse integral aqui, dependendo de quais que são esses sinais aqui, de XDT e HDT, não é muito trivial, né, avaliar esse tipo de integral, né? Eu tenho que pegar uma função e reverter, né? Vejam que H aqui é de menos tau, né? Isso aqui está em tau, né? Então eu tenho que reverter H, tenho que fazer H de menos tau, então deslocar para cá, para menos infinito, começar a sobrepor uma função acima da outra e acumular o produto, né? Então é difícil, a vezes, até de entender essa função, né, de avaliar. Eu sugiro, quem tiver interesse, tem um monte de... É fácil de achar aí na internet, de JavaScript ou aplicativo gráfico, né, porque é muito mais fácil avaliar a integral de convolução graficamente, né, de como que funciona a integral de convolução. Agora, se o negócio se complica muito aqui para calcular isso, então é melhor ir para esse domínio aqui. Porque eu passo todo para a frequência e então já me quito de encima essa tem que avaliar uma integral como essa aqui, complicada, né? E termina sendo um produto, né? O domínio da frequência seria um produto. Então, basicamente, por enquanto, esses conceitos, né? Então, na aula síncrona, né, da próxima semana, nós podemos tocar aí alguns problemas que eu vou deixar indicados aqui, né? Sobre toda essa parte de representação no domínio da frequência, né? Então, o primeiro problema seria esse aqui, né? Um sinal de energia, isso aqui é um pulso, né? Um sinal que tem essa forma aqui, que tem essa expressão do tempo. Determine o valor de P, então B é um número, né? Tal que a faixa de frequências, que vai de menos B a B, Hz neste caso, né, contenha 99% da energia total do GDT. Então veja que é um exercício similar, né, ao exercício 3, né, que foi colocado lá nas tarefas, né, que no caso era determinar o espectro, a largura de banda de um sinal periódico, né, usando o critério de 99% da potência. Neste caso, 99% da energia, porque isso aqui é um sinal de energia. Mas a ideia é a mesma, né? É ver que, ou seja, há que achar, obviamente, uma expressão que relacione energia com frequência, e aí nós acabamos de ver aquele teorema de energia de Rayleigh, né? Usar aquele teorema e depois fazer esses cálculos aqui. Não é difícil de achar a solução. Eu vou colocar aqui a resposta, né? Para verificarem, né? Depois tem esse outro exercício aqui, e repito, esse exercício vocês não precisam entregar, só um exercício para estudo individual, e
E na próxima aula síncrona nós podemos mostrar aí a solução, né? Depois aqui estão dando um sistema, né? Então, esse aqui é um sistema, né? Vejam que ele está descrito, é um circuito, né? É um circuito. Um circuito RC. Então, lembra que esse circuito RC é um filtro passa baixa. Só que ele não é um filtro ideal, né? Ele não é um filtro ideal. Ele não vai ter uma função de transferência como... Ele não vai ter uma função de transferência como essa aqui, tá? Ele não vai ter uma função de transferência como essa aqui, porque esse é ideal, né? Então, aqui é precisamente determinar essa função, né? Eu considero o circuito mostrado, determina HDF e HDT. Ainda eu adicionaria aqui plotar a função de transferência, né? Para comparar com aquele filtro ideal, ou seja, plotar o módulo da função de transferência, né? Que seria módulo de HDF. Plotar esse módulo, né? Isso é algo que vocês conhecem, né? Se vocês lembrarem, isso vai ter uma forma mais ou menos assim, né? Bem diferente daquele filtro ideal, né? Mas a questão é plotar direitinho, frequência de corte. Tentem resolver isso, né? E igual, aqui pedem calcular HDF e HDT. Vejam que as duas não podem ser calculadas de forma independente. Então basta calcular uma e a outra se calcularia usando a transformada de Fourier, né? A questão é, bom, qual calcula primeiro? HDF ou HDT? Provavelmente calcular HDF vai ser mais fácil, porque HDF é a função de transferência disso aqui. Saída dividido pela entrada, é um divisor de tensão aqui. É um divisor de tensão. Enquanto que se vocês quiserem calcular HDT, vocês teriam que colocar um impulso aqui, ou seja, é calcular o transitório desse circuito. Colocar um impulso e ver aquelas equações lá, derivada da corrente e tal, né? Enfim, o circuito é simples e aqui não seria muito complicado em qualquer um dos domínios, né? Mas geralmente é mais fácil fazer primeiro no domínio da frequência e depois ir para o tempo usando a transformada inversa de Fourier. Mas vocês podem fazer como acharem mais fácil, né? Aqui está a resposta, né? Aqui estão as duas funções. E depois, e por fim esse aqui, né? Que seria um sinal composto pela soma de dois cossenos, né? Dois cossenos, né? E esse sinal é enviado através de um sistema linear invariante no tempo, né? Que tem uma resposta tipo retângulo, né? E pedem para calcular isso aqui, né? Então, decidem aí. Também estão aqui as respostas, né? Que vocês podem verificar. Então, com isso, nós terminamos a nossa aula e com isso nós terminamos a representação de sinais e sistemas quando esses sinais determinísticos, né? E a passagem de sinais determinísticos através de sistemas lineares. A partir da próxima aula, vamos começar a ver como representar ou como fazer esse mesmo processamento, ou seja, como calcular algo como isso aqui, né? Quando o sinal, em vez de ser um sinal determinístico como esse aqui, é um sinal aleatório. Então, para isso vamos ter que ver que são aqueles parâmetros que agora há pouco falamos aí. Autocorrelação, densidade espectral de potência. Então, isso aí a gente vai ver na próxima. Obrigado a todos e até mais.